pessoal, bem-vindos a mais um dia nessa vida de cão curseiro. E hoje vamos dar uma olhadinha em algumas questões de Windows Explorador de arquivos. Bora lá! Hoje vamos começar com uma pergunta da VUNESP da prova de 2023 para MP Soldado lá de SP. Um usuário entrou em uma pasta de seu computador por meio do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em sua configuração padrão, contendo apenas 5 arquivos do tipo TXT. Ok, vamos lá. Primeira informação. É bom sempre estar grifando, tá? As informações, quando for resolver a questão, que fica mais fácil. E viu a seguinte listagem de arquivos, cuja visualização está usando um determinado tipo de ordenação de arquivos. Bora dar uma olhadinha nesses arquivos. O primeiro seria esse aqui, o segundo esse, o terceiro esse aqui, o outro esse e o outro esse. O usuário, então, escolheu ordenar esses 5 arquivos usando o critério de nome do arquivo. Ok, o critério seria esse aqui, o nome do arquivo. O arquivo que fica na terceira posição da ordenação é: letra A, um arquivo, letra B, underline, um arquivo, letra C, underline, arquivo, letra D, 2 underline arquivo ou letra E underline 2 arquivo. E aí, qual que vocês acham que é a alternativa correta, hein, galera? Eu já vou tirar isso aqui da tela para vocês conseguirem visualizar. E o gabarito aqui é a letra C, tá certo? Letra C, underline arquivo. E por que a letra C? Vamos dar uma olhadinha aqui. A ordem, quando o critério de ordenação é por nome, a ordem que o Windows ordena os arquivos é essa aqui. Em primeiro lugar, ele vai ordenar pelos símbolos, então o primeiro critério que ele vai escolher são os símbolos, tá certo? O segundo critério que ele vai escolher são os números. A partir da segunda posição, temos os números. E por terceiro, teremos as letras, tá certo? Que ele vai estar ordenando. Agora vamos ver na prática como isso vai funcionar, tá certo? Voltando aqui para a questão, a gente pode visualizar o quê? Temos aqui os arquivos e já sabemos a ordenação dele por nome, né? Primeiro a gente vai tratar dos símbolos. Segundo critério seria os números, certo? Então aqui vamos dar uma olhadinha. Quais tem os símbolos? Esse aqui tem o símbolo, esse inicia pelo símbolo e esse inicia pelo símbolo. Então, eles são os primeiros a serem ordenados. Esses aqui, como o segundo critério é o número, eles ficam em segundo lugar. Para desempatar, como a gente faz? Olhando o número. Primeiro, o número é 1, então ele vai vir antes. Então, esse aqui seria um arquivo. Ele vem antes de qual? Do 2. 2, underline, arquivo. Ah, mas o segundo aqui é um símbolo. Sim, é um símbolo, mas a gente conta pelo primeiro. A gente tá olhando por onde começa, certo? Então, esse nome aqui, ele começa pelo 2, então ele vem após o 1. Esses aqui são os mais fáceis, porque a gente olha pelo número. Agora aqui, olhando pelo símbolo, a gente não consegue saber qual seria o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, a gente vai voltar a olhar para o segundo critério, olhando a segunda posição deles. Deixa eu apagar aqui, que vai ficar um pouquinho mais claro para visualizar. Agora, a gente já olhou a primeira posição. Todos eles têm um nome, começa por símbolo. Então, vamos olhar agora para a segunda posição. Esse aqui, olhando para a segunda posição, esse aqui começa pelo 2, esse aqui pelo 1 e esse aqui por letra. Lembra lá da ordem? Símbolos primeiro, números depois e letras terceiro. Letras tem terceiro lugar, então a gente já sabe que letras vai ficar por último. A letra A. Agora aqui, qual que vai ser o primeiro e o segundo? Basta olhar o número 1 e número 2. Então, a ordem daqui de ordenação por nome, a gente tem o underline 1, arquivo, e depois o underline 2, arquivo, e por último, o underline arquivo. O que nos dá diretamente o gabarito, porque está me pedindo na questão a terceira posição na ordenação, que é justamente o nosso gabarito, certo? Espero que tenha ficado claro essa questão aqui. Se não ficou, volta, dá uma revisada, tá bom? Aqui eu vou deixar o gabarito. Se quiser tirar print, anota aí, tá? Porque isso aqui é uma questãozinha que sempre cai
porque ela é bem fácil de confundir, tá? Porque às vezes são muitos nomes e a gente tem que ficar olhando critério por critério. Então, às vezes, se esquece alguma regrinha, dá um trabalhinho para estar respondendo. Mas, ó, é só lembrar que primeiro símbolo, segundo número, terceiro letra. Sempre vou usar esses critérios. Começou por símbolo? Já tem uma vantagem, já vai para a primeira posição. Tem mais de um que começou por símbolo? Olha a segunda qualificação aqui. Se é letra, se é número ou se mantém sendo símbolo. E assim por diante, tá certo? Vamos lá para a nossa segunda questão. Questão que também é da VUNESP 2024 para a Prefeitura de Mogi das Cruzes, agente escolar. No Windows 10, em sua configuração padrão, ao selecionar 3 arquivos simultaneamente no explorador de arquivos, sendo um deles da extensão TXT, um outro da DocX e um outro da extensão PDF, e clicar com o botão do teclado Enter, qual será a ação executada? Vamos dar uma olhadinha aqui. A. Serão abertos 3 arquivos, cada qual utilizando o programa padrão configurado para abrir o tipo de arquivo específico. Será aberto no arquivo TXT em razão da precedência desse arquivo aos demais. Será aberto o arquivo TXT e mostrada uma mensagem perguntando ao usuário se ele deseja abrir os demais arquivos selecionados. Nenhum arquivo será aberto e será mostrada uma mensagem perguntando ao usuário se deseja abrir todos os arquivos selecionados, ou nenhum arquivo será aberto e nenhuma outra ação acontecerá. O que vocês acham, hein? Já vou adiantar aqui e vou responder a questão pra gente, que é a letra E, tá? Nenhum arquivo será aberto e nenhuma outra ação acontecerá. Agora a gente vai dar uma olhadinha no gabarito para saber o porquê que isso acontece, tá? Ó, nenhum arquivo será aberto e nenhuma outra ação acontecerá. Por quê? Ao selecionar vários arquivos, há 2 possibilidades que acontecem, tá? Primeira possibilidade é que, se caso eles forem da mesma extensão, o Windows ele abre todos. Agora, se eles forem de extensões diferentes, nada acontece. Então, voltando aqui para a nossa questãozinha, a gente pode verificar que o quê? Um arquivo era TXT, o outro era DocX e um outro era PDF. Selecionando todos eles e clicando no Enter, nenhuma ação acontece, tá? Agora, se caso todos fossem da extensão TXT, ou todos da extensão DocX, ou todos da extensão PDF, aí sim o Windows abriria, tá certo? Se eu selecionar todos os arquivos de uma mesma extensão e clicar no teclado com a tecla Enter, todos abrem, tá? Só se tiver. Meu Deus. Isso não é um abre em volta. Meu Deus, cadê a borracha? Aí. Todos abrem, tá? Não tá perfeito, mas melhorou um pouquinho. Só se forem iguais. Se forem diferentes, nada acontece, tá? É exatamente aqui que a gente vê que a pessoa faltou nas aulas de caligrafia, porque tá tenebrosa essa letra. Vamos ficar só aqui com o que o gabarito tá falando, que fica mais fácil, tá? Se quiserem anotar, tirar um print da tela, tá? Vamos para a próxima questão. Também na VUNESP em 2022 para a Câmara de Olímpia, tá? Para agente legislativo. Assinale a alternativa que apresenta apenas modos de exibição do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em sua configuração padrão. Então, já vou dar uma adiantada aqui, o nosso gabarito é a letra C, tá certo? Eu posso escolher entre os modos de visualização ali dos arquivos em ícones médios, blocos ou detalhes, tá certo? Só que não só isso. Aqui, ó, eu posso escolher os modos de exibição como os ícones extra grandes e médios e pequenos, tá certo? Então, aqui eu posso escolher no grupo de modo de exibição os ícones, tá? Além dos ícones em vários tamanhos, como extra grande, médio e pequeno, eu também tenho a lista, tenho o modo detalhes, o modo blocos e o modo conteúdo, tá certo? Esses são os modos em que os arquivos no explorador de arquivos podem ser exibidos. Eu também aconselho, dá uma olhadinha aqui, tira print, anota, faz uma música, tenta decorar, porque realmente cai bastante essa questão aqui dos modos de exibição, tá? Tanto modo de exibição como nomeação de arquivos são
questões assim que caem bastante quando se trata de explorador de arquivos. Além de movimentação de arquivos, eu vou até deixar anotado aqui, porque eu acho bastante importante, quando se trata de explorador de arquivos, a gente estudar nomes que a gente pode dar para os arquivos, tá? Porque são coisas que caem bastante, tem aqueles caracteres especiais que o Windows não deixa a gente estar usando, tá? Para dar nomes, então é bom sempre a gente estar dando uma olhadinha, tem alguns outros ali. A movimentação, o que acontece com os arquivos quando eu movimento de uma pasta para outra, tá? Quando ele é copiado, quando ele é recortado, o que acontece? E também os modos de exibição, tá? São coisas assim que caem bastante quando a gente está falando de explorador de arquivos. São questõezinhas ali recorrentes, então eu aconselho sempre estar dando uma olhada nisso aí. Ah, mas eu já vi, já. Reveja. Agora que eu tô vendo, falando em rever, olha como é importante rever. Escrever movimentação, gente. Meu Deus. Ainda bem que é informática, não é português isso aqui. Não tô falando que ainda bem que é informática. Porque vai pro português, olha. Movimentação. Agora é a caneta, gente, não sou eu não. Aí, movimentação, isso. Viu como é importante sempre estar revisando? É isso aí. Agora vamos pro próximo. Também da VUNESP 2024, essa é para o TJSP, escrevente técnico judiciário, aí para quem está se preparando para concurso de tribunal. O sistema operacional Windows 11, em sua configuração padrão, permite diversas ações em uma pasta selecionada, e entre elas é fixar no acesso rápido e fixar em iniciar, abrir em nova área de trabalho e abrir em nova guia, fixar na área de trabalho e compactar para arquivo zip, copiar como caminho e copiar como atalho, abrir em nova janela e enviar por e-mail. A pasta por e-mail, né? E qual vocês acham aí que é a nossa resposta? Já vou adiantar aqui o nosso gabarito, tá certo? O nosso gabarito é a letra A, fixar em acesso rápido e fixar em iniciar, tá certo? Aqui, ó. Se clicar com o botão direito do mouse em cima de uma pasta usando um computador com sistema operacional Windows 11, as opções que aparecem são abrir, abrir em nova pasta, ou abrir em nova guia e abrir em nova janela. Ou fixar em acesso rápido e fixar no menu iniciar, que é a nossa resposta aqui para a questão. Também compactar para copiar como caminho, propriedades e mostrar mais opções. Aqui a questãozinha, ela tenta nos confundir o quê? Aqui é o nosso gabarito, tá? Abre nova guia. Abre, essa aqui estaria certa. Só que ele não abre em nova área de trabalho, tá certo? Essa não é uma opção. Ele fixa na área de trabalho? Fixa. Só que ele compacta para arquivo zip? Não, ele não compacta para arquivo zip. Aqui ele copia como caminho ou copia como atalho? Ele copia como caminho, mas ele não copia como atalho, tá certo? E abre nova janela ou envia pasta por e-mail? Não, ele não envia pasta por e-mail, mas abre em nova janela, tá bom? Então, aqui a gente pode dar uma olhadinha que temos os grupos de abrir, que são as opções aqui que o Windows nos dá para trabalhar com pastas, abrir normal, abrir em nova guia e abrir em nova janela. Fixar, temos também as opções aqui de fixar, que seria fixar no acesso rápido e no menu iniciar, compactar para, copiar como caminho, tá? Às vezes a questão tenta trazer atalho, como essa trouxe, para confundir a gente. Propriedades, tá? E mostrar mais opções. Essas são as funcionalidades que o sistema traz pra gente quando a gente aperta com o botão direito do mouse em cima de alguma pasta, tá certo? São essas funcionalidades que aparecem. Próxima pergunta. Também da VUNESP, também para escrevente técnico de 2024. Assinale a alternativa correta em relação à área de transferência do sistema operacional Windows 11. Diferentemente da versão presente no Windows 10, no Windows 11 foram criadas duas áreas de transferências, uma para textos e outra para imagens. Letra B. Fixar um item na área de transferência não impede que ele seja removido do seu histórico para dar espaço a novos itens. Letra C. Para se chegar ao histórico da área de transferência, deve-se pressionar a tecla logotipo do Windows mais H. Uma novidade do Windows 11
é a cópia de textos e imagens para área de transferência de um computador para o outro, transferidos por e-mail, por meio de e-mails. Letra E, o histórico da transferência permite, o histórico da área de transferência permite fixar itens usados com frequência. Vamos dar uma analisadinha aqui? Vamos, claro. Estamos aqui para isso, né? Aqui, fixar um item na área de transferência não impede que ele seja removido do seu histórico? Bom, gente, fixar é justamente manter algo ali no lugar, certo? Se fixar não impede que ele seja removido do histórico para dar espaço para novos itens, então o fixar perde um pouco a funcionalidade dele. Vocês não concordam aqui comigo? Agora aqui, ó, a próxima, que é tecla de atalho. Gente, tecla de atalho é uma coisinha que é bom sempre estar vendo, tá? Porque existem milhões de teclas de atalho. Cada programa, cada areazinha ali tem uma tecla de atalho diferente. Então, assim, é o que cai em prova. Não dá para decorar tudo? Não dá para decorar tudo, mas vamos ficar atentos. Por isso que é importante resolver questão, porque sempre a gente vai acabar fixando aquelas teclas de atalho que mais aparecem em questões em provas que mais são cobradas. Então, pelo menos as principais é obrigação estar decorada. E essa aqui da área de trabalho, ou da área de transferência, cai muito, tá? E é Windows mais V. A área de transferência costuma ser muito cobrado, então a gente precisa estar com essa tecla de atalho assim, ó, na mente, assim, ó, na ponta da língua e na ponta da cabeça. Então aqui a gente já descarta a letra C também, automaticamente. Agora aqui, uma novidade do Windows 11 é a cópia de textos e imagens da área de transferência de um computador para outro, transferidos por meio do e-mail. De e-mail, gente. A área de transferência ali, a gente copia, cola em outro lugar e não sei o quê, uma coisa mais rápida, não, acho que não envolve e-mail não, né? Ficou meio fora. Mas aqui o nosso gabarito é a letra E. O histórico da área de transferência permite fixar itens usados com frequência, tá? Para evitar de ficar copiando e colando e perdendo ali no meio do histórico, a gente fixa ali o que a gente mais usa e depois é só abrir a área de transferência e colar em algum lugar, tá certo? Vamos conferir aqui. Gabarito letra E. Opa, tô com a caneta errada. Volta tudo. Gabarito letra E. Área de transferência permite fixar itens usados com frequência. O que é área de transferência? Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas características dela, porque ela, gente, ela é cobrada em prova. Então, já trouxe aqui algumas coisas a mais, que nem caiu na questão ali, mas para a gente estar atento. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O histórico da área de transferência, ele por padrão, o histórico ele é ativado e pode até armazenar 25 itens, tá certo? A sincronização entre dispositivos, se você estiver conectado com a mesma conta do Microsoft em vários dispositivos, ela pode copiar um item de um dispositivo e colar em outro, tá certo? O que ajuda muito na questão da facilidade, tá? Você tá aqui na sua conta Microsoft, no seu tablet, no seu celular e conectado também no computador. Você pode pegar um arquivo ali, tá mexendo, movimentando alguma coisa, copiar algum item no computador e lá na sua conta, logada também lá no seu tablet ou no seu celular, e simplesmente apertar o botão colar. Que aí o histórico, o que vai estar ali na tua área de transferência do computador, estando na mesma conta logado em outro lugar, também vai para o histórico da sua conta em qualquer aparelho que você estiver utilizando. Então você pode muito bem recortar um item no computador e colar ele em algum aplicativo do seu celular ou do seu tablet, o que você estiver usando, tá certo? Aqui, ó, tecla de atalho Windows V, que foi a que eu trouxe para vocês ali, para abrir o painel histórico da área de transferência e ver os itens copiados anteriormente, tá certo? O limite do tamanho e do tempo do armazenamento. Ó, embora o histórico da área de transferência possa armazenar até 25 itens, o tamanho do total dos itens é limitado, tá? A cerca de 4 MBs. Além disso, o conteúdo da área de transferência é preservado durante a sessão atual. Ao reiniciar o computador, o histórico da área de transferência é apagado, tá certo? Fiquem atentos a essas informações. Eu vou até limpar aqui, se caso vocês quiserem tirar um print, anotar. E é aquela coisa, gente, a área de transferência é cobrado, então assim, esses itenzinhos aqui é bom estar sempre de olho.
É muita coisa, é um mundo de questão a informática, é sim, não tem como. E assim, estudar informática é resolver questão, não adianta. É muita coisa para decorar, é muita coisa mudando, é muita coisa para ver. Não dá para a gente simplesmente zerar o conteúdo de informática. Então é muito importante ter contato com questão. Quanto mais questão você resolver, mais você vai ver o que é cobrado, mais você vai fixar conteúdo e, além de fixar, fixar o que é importante, o que realmente cai. Porque não adianta também você ver mil e uma coisa e coisa que nem é cobrado. Então, assim, dá uma olhadinha na tua prova, é de administrativo, se é de sistema, se é de judiciário, o que que é? Direciona teu estudo para informática, senão você vai ficar maluco de resolver questões infinitas e não vai conseguir estudar o conteúdo da exaustão. Não adianta. Então, assim, estuda o que cai, grava o que cai, tá? O que a banca gosta de pedir, o que a banca gosta de cobrar. E sobre os temas, estuda direcionado, estuda um dia, pelo menos é o que eu faço. Estudo um dia o Windows. Vou resolver só a questão de Windows Explorador de arquivos. Vou ali, assim eu consigo ter uma noção do que mais é cobrado acerca daquele tema específico. No outro dia, vou estudar Excel. Vou responder essa questão só de Excel. Vai chegar um determinado momento que eu vou ver o padrão do que mais é cobrado de Excel. A mesma coisa com Word, com PowerPoint, com outras áreas além da informática. Dessa forma, a gente consegue ter um panorama geral do que mais é cobrado em cada ponto da informática, tá? Pelo menos esse é o método que eu uso, é o método que dá certo comigo. Informática é responder questão e responder questão. Quanto mais questão você responder, mais, não fácil, mais memorizável vai ficar o conteúdo e assim, com o tempo, tecla de atalho, falou alguma coisa sobre área de transferência, todas as informações já vão retornando já. Então, assim, vê o vídeo uma vez, vê o vídeo duas vezes, vê quantas precisar ver e resolve questão, gente. Resolve questão, é só isso que eu falo. Questão de informática é isso. O estudo é isso. E eu fico por aqui por mais um dia, né? Nessa vida de concurseiro, que só quem vive sabe. Espero ter ajudado, espero ter deixado o conteúdo um pouquinho mais claro. E até a próxima, pessoal!